Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Júlia Iscariote e essa nossa aula é para revisarmos os principais princípios penais. Antes de nós começarmos propriamente a nossa revisão, é importante te lembrar o que é, afinal de contas, um princípio. Bom, um princípio é uma verdade basilar. É como se fosse o alicerce de todo o sistema jurídico. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, e qual é a origem dessa verdade basilar? Eu não tenho como lhe responder essa pergunta. Por quê? Porque normalmente os princípios têm uma construção histórica. Eles vão se solidificando ao longo dos anos. Mas nada impede que uma lei nova traga novos princípios para o sistema jurídico. E isso aconteceu, por exemplo, na reforma trabalhista de 2017. A própria lei trouxe para o sistema jurídico brasileiro novos princípios do direito do trabalho. Então, nesse caso, nós não tivemos toda essa construção histórica que normalmente existe. Então, não tem como te responder qual é a origem dos princípios. Mas tenho como lhe advertir que quando nós falamos em colisão de princípios, nós não temos um princípio que se torne inválido ou outro princípio que valha mais. Não existe hierarquia entre princípios. Se ocorrer uma colisão entre eles, no caso concreto, nós vamos ter que fazer um sopesamento, para usar o termo do Alexis, e ver qual princípio vai ter que preponderar e qual ou quais, né, princípios vão ter que ceder. Feita essa advertência prévia, vamos começar propriamente a revisão dos principais princípios penais. Começo compartilhando a tela com você. Então, nosso primeiro princípio penal vai ser o princípio da legalidade. Existe uma frase em latim que diz assim: nullo crime, nulla pena, sine lege. Ou seja, não há crime, não há pena sem lei. Isso significa que há a necessidade de uma lei penal clara, prévia, para que haja criminalização de uma determinada conduta. E da mesma forma, para que eu imponha uma pena antes do cometimento daquela conduta, daquele crime, daquele delito, enfim, eu preciso ter clareza de qual a pena vai ser aplicada. Então, esse é o preceito em latim que normalmente nós utilizamos quando falamos em legalidade. O princípio da legalidade em si, ele se subdivide em outros três princípios: reserva legal, taxatividade e irretroatividade da lei penal. Vamos analisar cada um desses três subprincípios dentro da legalidade. Então, com relação à reserva legal, ou como muitos chamam, legalidade em sentido estrito. O que significa isso? Significa que a gente precisa de uma lei ordinária. Não posso fazer por medida provisória, por exemplo, a criminalização de uma determinada conduta. E dentro da reserva legal, nós temos três grandes ideias. A primeira delas está exposta em latim para a gente, se chama lex prévia, ou seja, a ideia de que a lei tem que ser prévia, a ideia de anterioridade. Eu não posso, depois que alguém praticou uma conduta, criminalizar aquela conduta e dizer você vai ser punido. Não, a lei precisa ser anterior para que eu possa punir depois quem praticou aquela conduta. Segundo item, lex scripta. A lei precisa ser escrita, necessariamente escrita. Ou seja, uma norma costumeira, se uma determinada comunidade tem determinado costume, não é possível utilizar este costume para fins de criminalização, para fins de impor uma pena. É claro, o costume ele pode sim ser tomado em consideração para a criação de lei, mas ele única e exclusivamente não tem o poder de
permitir a imposição de uma pena. E terceiro, lex stricta. O que seria essa lei estrita? Seria a ideia de que ela tem que ser clara. Eu tenho que entender exatamente o que está escrito aí, e aí já entra um pouquinho na ideia de taxatividade, e não posso ampliar a interpretação dessa norma penal. Exemplo, se nós formos lá para o Código Penal, ele vai mencionar que uma das circunstâncias agravantes é se eu praticar o crime contra meu cônjuge. E aí, normalmente, vem aquela pergunta, tá, e se for companheiro, também eu posso agravar a pena? Não, não posso. Não posso por quê? Porque a lei penal, ela tem que ser estrita. Eu tenho que interpretar ela exatamente da forma como ela está escrita. Literalmente, eu não posso aplicar analogia, eu não posso fazer uma interpretação extensiva dizendo, bom, mas cônjuge, companheiro, é praticamente a mesma coisa. Não, para a norma penal não é. Se expressamente a gente agrava a pena do cônjuge, não consta companheiro. Então, se for o caso de união estável e não de casamento, eu não posso agravar a pena. Por quê? Porque se eu agravasse, seria uma analogia in malum parte. E isso não é permitido no direito penal. Próximo subprincípio é a taxatividade, que eu já antecipei um pouquinho antes falando da clareza da norma penal. Nós precisamos entender exatamente qual conduta é proibida pela norma penal e qual é a pena imposta. Então, nesse sentido, a norma penal ela tem que ser clara para toda a população e não somente para aquela pessoa que tem formação jurídica. Terceiro subprincípio dentro da legalidade é a irretroatividade da lei penal. Significa o quê? Significa que se a lei penal foi feita hoje, ela não pode ser aplicada a fatos que aconteceram ontem. De regra, ela só vai se aplicar para o futuro. Ela não pode voltar e ser aplicada para fatos passados, exceto se for para beneficiar o acusado. Se for para beneficiar, tudo bem ela ser retroativa. Ou seja, se tem alguém preso por um determinado fato, e aí hoje se faz uma norma penal dizendo não é mais crime. Aquela pessoa que está presa, sim, ela vai poder ser solta. Por quê? Porque a norma penal mais benéfica pode retroagir. A partir de agora, aquele fato não é mais crime. Ou aquele fato tem uma pena menor, eu tenho como voltar. Agora, se a lei penal for para criminalizar condutas ou aumentar penas, eu não posso fazer ela retroagir. E aqui tem uma questão importante a ser lembrada. Os crimes permanentes, exemplo, o sequestro. Se eu sequestrar alguém e mantiver aquela pessoa 10 dias, 15 dias, durante esse período do sequestro, muda a norma penal e aumenta a pena. Bom, ainda não tinha terminado, ainda não tinha cessado a minha conduta. Então, a lei mais grave vai poder ser aplicada assim. Isso não é um caso de retroatividade, tá? É um caso de aplicar a norma vigente à época da cessação da atividade. Na sequência, o nosso segundo princípio é o princípio da intervenção mínima. E esse princípio ele também tem subdivisões, né? Que são a fragmentariedade e a subsidiariedade. Bom, com relação à fragmentariedade, já indica que o direito penal ele deve atingir apenas um fragmento das condutas. Eu não posso criminalizar tudo. E aí já vem a ideia de subsidiariedade. Ou seja, se as outras áreas do direito, se as outras áreas da sociedade não darem conta, aí sim eu vou chamar o direito penal
para resolver, mas só em último caso. E aí vem aquela expressão do direito penal como última ratio, como aquela última barreira. Se todo o restante não deu certo, nós tentamos uma intervenção penal. Quando a gente fala em fragmentariedade, voltando um pouco no subprincípio anterior, e falei que só um fragmento das condutas vai ter intervenção penal, quais vão ter essa intervenção penal? Aquelas que afetam bens jurídicos relevantes. Se não afetar um bem jurídico relevante, não deveria ter intervenção penal. Por isso, a ideia de intervenção mínima. O direito penal tem que intervir na menor parcela de condutas possível. Apenas aquelas condutas que os outros ramos, seja da sociedade, seja outros ramos do direito, não deram conta. Terceiro princípio, adequação social. Significa que se determinada conduta, por mais que esteja tipificada como crime, como contravenção, se socialmente ela é tida como adequada, ela não pode ser punida. Exemplo, quando nós pegamos uma criança recém-nascida, levamos até uma farmácia e furamos a orelha dessa criança, nós estamos cometendo lesão corporal. Mas, socialmente, aquela conduta é considerada adequada. Se é considerada adequada, eu não posso punir. Por quê? Princípio da adequação social. Quarto princípio, está expresso na Constituição, o princípio da dignidade humana. Especificamente na parte penal, o princípio da dignidade humana, ele pode ser lido como uma proibição constitucional a uma série de penas. Exemplo, se proíbe a pena de morte. E aí, os estudantes de direito vão falar, tá, mas pode aplicar a pena de morte? Sim, a gente tem a possibilidade constitucional de aplicar a pena de morte se o Brasil entrar numa guerra externa. Ou seja, se o Brasil declarar a guerra com outro país, sim, existe a possibilidade de aplicação de pena de morte, vai ser por fuzilamento. Agora, para a legislação nossa, interna, doméstica, não existe a possibilidade de aplicação da pena de morte. Isso é contrário a uma cláusula pétrea da nossa Constituição. E outra curiosidade, por documentos internacionais que o Brasil assinou, nós não teríamos a possibilidade, nem se nós fizéssemos aí uma nova legislação, de incluir a pena de morte na legislação doméstica. Por quê? Porque nós já fizemos essa proibição. Além da pena de morte, é proibido pela Constituição a pena de trabalhos forçados. Então, eu não tenho como impor o trabalho a ninguém. E aí você deve estar lembrando que várias pessoas defendem o trabalho obrigatório para os presos. Por uma questão constitucional, essa alteração legislativa ela fica bem difícil, tá? Porque não existe essa pena, como eu disse, de trabalhos forçados. Na sequência, nós temos a pena de banimento, né? Também é proibido nós banirmos um brasileiro do nosso país. Ou seja, eu não posso, porque alguém foi condenado, por exemplo, a homicídio qualificado, chutar ele do país. Nós temos sim a possibilidade de extradição de estrangeiros, mas nós não podemos aplicar a pena de banimento, são coisas diferentes. Na sequência, nós temos a proibição das penas perpétuas. Então, nós temos, por dispositivo aí do Código Penal, nós temos uma limitação temporal a cada unificação de PEC, de processo de execução criminal. Então, eu brinco que a cada vez a pessoa pode ser presa por até 40 anos. Então, quando vem aí uma pena de 120 anos, a progressão de regime vai ser calculada em cima dessa pena de 120 anos. Mas o máximo que alguém pode cumprir de pena no Brasil, e tivemos uma alteração
dia 24 de dezembro de 2019, nesse aspecto, é hoje 40 anos. Até final ali de 2019 eram 30 anos. Então, existe essa limitação temporal. Eu não posso prender de forma perpétua ninguém no Brasil, mesmo que a pessoa seja um serial killer, seja alguém perigosa. E por fim, a Constituição ela proíbe também as penas cruéis e deixa isso em aberto. Então, a gente não tem uma definição clara do que seja essa pena cruel. Na sequência, como quinto princípio, nós temos o princípio da proporcionalidade. E aí, falar em proporcionalidade na matéria penal é falar de duas coisas. Primeiro, a proibição de excesso. Eu não posso punir demais. E segundo, a proibição de proteção deficiente, ou seja, eu não posso punir de menos. Eu lembro aqui que a ideia de proporcionalidade, ela nos remete lá à lei de Talião. Lembrando, né? Lei de Talião não foi uma pessoa. A lei de Talião vem do verbo talhar, que significa partir ao meio. E ela é representada pela expressão olho por olho, dente por dente. Que significa o quê? Que se alguém te ferir um olho, tu vai ter o direito de ir lá e ferir o olho dessa pessoa. Se alguém quebrou teu dente, tu vai poder ir lá e quebrar o dente de quem te feriu. Essa ideia da lei de Talião, que hoje pode nos parecer um pouco bárbara, para a época foi uma evolução gigantesca. Por quê? Porque representou a inserção dessa ideia de proporcionalidade. Ou seja, eu não posso me vingar de forma ilimitada. Eu tenho o direito a reagir, mas reagir de forma proporcional. Então, dessa ideia, decorrem essas outras duas que eu expus. Eu não posso nem punir de mais e nem punir de menos. Para que você entenda essa discussão no meio jurídico, eu vou citar dois exemplos. Primeiro, com relação à proibição de excesso. Nós temos no Código Penal um crime que fala aí da falsificação de medicamentos, mas coloca junto a falsificação de saneantes, né? Vamos pensar aí numa água sanitária, num detergente, e também a falsificação de cosméticos. Esse crime tem uma pena mínima de 10, eu disse 10 anos. É uma pena extremamente elevada. Se vocês pegarem o crime de homicídio simples, a pena mínima é 6 anos. Ou seja, se eu falsificar detergente, eu vou ficar sujeito a uma pena mínima muito maior do que se eu tivesse matado alguém. Se eu falsificar um gloss, um perfume, eu vou ficar sujeita a uma pena mínima de 10 anos, que é bem maior do que se eu tivesse matado alguém. Por que eu estou repetindo isso? Para que fique claro para você que nesse caso existe uma flagrante desproporcionalidade, ou seja, a gente tem proibição em excesso. Segundo exemplo, com relação à proibição de proteção deficiente. Nós tivemos um julgamento no STF em relação à conduta de homofobia, transfobia, enfim. E nesse caso, o STF entendeu que sim, existe uma proteção deficiente. Até o Congresso Nacional não criar uma lei própria, né, um crime específico para a homofobia, nós vamos utilizar a lei que popularmente é conhecida como Lei do Racismo, que é a lei que fala de discriminação por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, nesses casos, perceba, a gente falou lá atrás do princípio da legalidade, da ideia de taxatividade. Nós não temos na lei, entre aspas aqui, a lei de racismo, né, expressamente constando lá a discriminação por questões de gênero, mas
Em virtude desse princípio da proibição de proteção deficiente, o STF entendeu por mitigar o princípio da legalidade e aqui aplicar aquela norma que não consta expressamente a homofobia, mas aplicar também para os casos de homofobia, evitando então a proteção deficiente. Sexto princípio, princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. Significa o quê? Significa que quando eu tenho uma condenação penal, eu atinjo o condenado. Eu não vou atingir o patrimônio dos parentes, eu não vou penalizar a família do condenado. A pena é intranscendente. A pena não pode atingir os familiares ou quem está próximo, enfim. Sétimo princípio, individualização da pena. Significa que em cada processo, quando houver a condenação, o juiz vai ter que individualizar aquela reprimenda penal. Isso faz com que, no caso concreto, pessoas acusadas do mesmo fato possam ter penas diferentes. Por quê? Porque tem idades diferentes, porque tem circunstâncias diferentes, tem uma conduta social diferente, uma personalidade diferente. Isso significa individualização da pena. A pena tem que ser aplicada conforme as peculiaridades daquele sujeito. Oitavo princípio penal é o princípio, então, do ne bis in idem. Esse princípio, ele vai dizer que eu não posso punir a pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Quando a pessoa cumpriu a pena, encerrou, ela está quite com o judiciário. Eu não tenho como puni-la de novo. Aqui é importante lembrar que se eventualmente a pessoa ficou presa e depois na sequência foi absolvida, ou ficou presa, cumpriu pena, e aí se descobriu que aquela condenação foi injusta, a pessoa não tem crédito carcerário. Eu não fico lá com um mês, um ano, enfim, de crédito para que quando eu cometer algum ilícito, eu possa descontar. Isso não existe, tá? A ideia de crédito carcerário no Brasil não existe. O que pode acontecer é entrar com uma ação indenizatória por um erro judiciário, por exemplo. Mas não existe crédito carcerário. Nono princípio é o princípio da insignificância. Ou seja, quando nós temos formalmente um crime, mas materialmente a lesão é muito pequena, nós podemos aplicar esse princípio da insignificância para dizer que a lesão ou a ameaça ao bem jurídico, ela é tão pequena, ela é tão insignificante que retira a tipicidade material. Ou seja, materialmente eu não tenho crime. Claro, existem vários critérios para aplicação do princípio da insignificância, critérios postos pela jurisprudência que têm que ser considerados. Um caso de drogas, por exemplo, a gente não pode aplicar o princípio da insignificância. Contrabando, quando o material ele é ilícito, né, além de estar entrando no Brasil de uma forma irregular, ele não poderia estar entrando nem de uma forma lícita. Por quê? Porque o produto é ilícito. Então, nesse caso, eu também não posso aplicar o princípio da insignificância. Décimo princípio, alteridade. Ou seja, se exige que eu atinja um bem jurídico alheio, um bem jurídico pertencente a outra pessoa. Se eu agora decidir me agredir, né, me dar uns tapas, isso não é crime. Por quê? Porque eu estou lesando a minha própria integridade corporal. Eu não estou lesando outra pessoa. Como não há lesão ao bem jurídico alheio, né? Não estou atendendo aqui ao princípio da alteridade, isso não pode ser criminalizado. É justamente por isso que suicídio não é crime no Brasil. É crime instigar, é crime fornecer aí material para alguém se matar. Mas o suicídio em si, ele não é crime.
Agora, último princípio que nós vamos ver, princípio 11, presunção de inocência ou de não culpabilidade. Esse princípio vai também com uma base constitucional, replicado aí na legislação processual, vai nos dizer que todas as pessoas devem ser tratadas como inocentes até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse princípio ele foi muito discutido em virtude de processos que foram parar no STF discutindo a possibilidade de prisão em segunda instância. Nós tivemos aí diferentes orientações jurisprudenciais ao longo dos tempos, permitindo ou não permitindo a prisão em segunda instância e com toda a justificativa ligada à morosidade do sistema judiciário brasileiro e a essa sensação de que não dá nada quando leva muito tempo para a pessoa ser realmente presa por um determinado crime. Então, esse é um dos princípios que nos últimos tempos tem sido muito discutido no âmbito midiático também, não só no âmbito jurídico. Com isso, nós encerramos a nossa revisão dos principais princípios penais. Eu espero que você tenha aproveitado e até a próxima. Tchau!